Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar de assuntos do seu interesse. Entrevista coletiva hoje vai falar sobre aquisição de imóveis, como você deve se cuidar para fazer um bom contrato, porque crescem os números de pessoas que desistem, como fazer um distrato, enfim. Por isso, convidamos hoje o doutor Tomás Figueiredo Ferreira, que é advogado do direito do consumidor e é advogado também de direito imobiliário. Inclusive escreveu 2 livros, Direito Legal Volume 1, Direito Legal Volume 2. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Doutor Tomás, boa noite, seja bem-vindo. Prazer Boa receber. noite, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Conosco, Rose Guglielminetti, também conosco no programa de hoje. Boa noite, Rose. E qual é a sua dúvida, sua primeira pergunta ao doutor? Boa noite, eu queria ter dinheiro para poder comprar um monte de imóvel, né? Na verdade, a primeira coisa. Mas, doutor, a gente passou aqui no Brasil uma época em que um monte de gente comprou imóveis na planta, depois a empresa acabou quebrando e até hoje ainda muitos desses mutuários sequer receberam os imóveis. Qual é o risco ou qual é a orientação que o senhor daria para um consumidor quando ele for escolher o imóvel que ele quer comprar, o que ele tem que olhar primeiro? Na verdade, o grande caso emblemático que a gente teve é o caso da Encol, né? Que no final ela acabou quebrando e diversos compradores acabaram tendo muitos problemas para conseguir a sua matrícula, para conseguir a escritura da sua unidade. Então, hoje em dia, qual que é a melhor recomendação? Ela começa, na verdade, antes de você celebrar o seu contrato, né? O importante é pesquisar sobre a construtora, pesquisar sobre o histórico de entrega da construtora, pesquisar se ela tem ações na justiça, qual que é o tipo dessa ação que ela tem na justiça, o volume desses processos. Então, assim, é possível fazer uma análise prévia com quem a gente vai estar contratando, entendeu? Então, outro dia a gente estava vendo uma reportagem, é verdade, olha, se uma construtora deu problema com 90% dos compradores, por que eu vou acreditar que comigo vai ser diferente, né? Então, buscar esse histórico, buscar realmente, né, uma empresa idônea para você celebrar um contrato de aquisição, ainda mais do imóvel na planta, é a melhor referência possível. Doutor, não tem nenhum órgão que fiscaliza isso, não? Por exemplo, o direito do consumidor protege o consumidor, mas não tem ninguém que fiscaliza. Uma empresa, uma construtora que deu problema com 80%, 90% das pessoas que compraram na planta, ela continua navegando em águas tranquilas, não tem ninguém para cobrá-la, já que ela lida com o interesse público? Infelizmente, né, diferente de uma Anatel que regula as empresas de telefonia e é uma ANS que regula os planos de saúde, na esfera de construção civil, infelizmente, a gente não tem uma mesma entidade que faça esse controle. Todavia, a aquisição de um imóvel de uma construtora, ela é uma relação de consumo. Então, a gente cai em todo o Código de Defesa do Consumidor, todos os direitos, todas as proteções existentes no Código de Defesa do Consumidor para essa relação. Agora, quando você, por exemplo, o senhor disse que a primeira coisa é ver o histórico da empresa e ver se ela é idônea ou inidônea, né? Mas em relação ao contrato, porque eu tenho a impressão que quando a gente vai comprar um imóvel, vem aquele monte de papel que você tem que assinar e tem umas coisinhas lá que a gente não entende muito que a empresa está pedindo. Eu tenho amigos que compraram com um tipo de valor, depois descobriram que na chave tinha que dar mais tanto, depois mais tanto, e vão brotando valores para você pagar e as pessoas falam, mas não estava sabendo disso, né? Como que essa relação, como que o consumidor deve chegar para a empresa, ele não deve ser afobado, acho que é a primeira coisa. Claro, não comprar na afobação. Claro. Mas como desmistificar, ou pelo menos como saber ler aquele contrato para saber, eu vou ter condições de fato para pagar esse imóvel. Isso é muito interessante. O ideal é que você se faça acompanhar por um advogado da sua confiança, alguém que entenda do assunto. Porque naquele momento da venda, tudo é uma maravilha, né? E existe realmente aquela pressão, olha, vamos fechar contrato, se você não estiver interessado, tem um outro casal ali que está interessado na mesma unidade. Então, existe realmente uma certa pressão para concluir a venda, né? E depois da venda que os problemas começam a surgir. Então, é interessante você ter alguém que lhe auxilie, né, com conhecimento técnico suficiente para quê? Justamente para explicar direitinho o que está embutido naqueles valores. Aqueles valores, geralmente, eles não são fixos. Esses valores vão subir ao longo do contrato pelo INCC, entendeu? Então, nós teremos aí uma correção. Então, todas essas questões são interessantes. E até mesmo uma coisa que é muito importante, fazer uma simulação financeira desde logo
para ver se você vai estar apto a fazer o financiamento do saldo devedor no futuro. Por exemplo, se a empresa ela atrasa para entregar o imóvel, porque o que a gente vê também, e isso aconteceu aqui em Campinas, na época do prefeito Hélio, que teve um problema junto ao Ministério Público, o senhor deve ter acompanhado, vários mutuários iam receber o apartamento, foi atrasado porque a obra foi embargada, só que essas pessoas compraram o imóvel e pagavam aluguel. E elas tinham feito as contas, assim, ó, eu pago aluguel até julho, por exemplo, um mês hipotético, depois eu já estou no meu imóvel, então aquele dinheiro do aluguel eu vou usar para pagar o financiamento. E houve um atraso, um monte de gente perdeu muita coisa. Qual que é a penalidade para a empresa quando ela atrasa a entrega do imóvel? Na verdade, assim, todos os contratos de construtora geralmente são contratos de adesão. E o curioso é que a construtora só coloca sanções para o comprador. Nossa. E nunca para ela. Então, o que a gente tem? Olha, se você atrasar um dia o seu boleto, você vai ter multa, não adianta falar que o banco estava em greve, que acabou a luz, você não conseguiu sair de casa para pagar e assim por diante. Então, no mesmo sentido, deveriam ter sanções também, deveriam existir sanções para que, uma vez a empresa atrasando, ela também fosse punida e o comprador ressarcido desses prejuízos. Só que isso, na verdade, na prática não acontece. Então, o que a gente observa, né? Essas pessoas que, em virtude do atraso na entrega, tiveram prejuízos, elas acabam precisando recorrer à justiça para buscar a indenização desses prejuízos causados. Então, até aquela pessoa que comprou para casar, que já está com o apartamento inteiro, os móveis planejados, adquiridos e atrasou 1, 2 anos. É muito complicado isso daí, né? Só que a hora que você chega e vai fazer qualquer reclamação administrativa para a construtora, ela fala, olha, infelizmente não tem nada previsto em contrato a meu desfavor, né? Então, assim, nesses casos, e isso foi muito emblemático, né? Resultado do plano Minha Casa Minha Vida em 2008 e 2009, as construtoras acabaram lançando muitos empreendimentos e não conseguiram entregar. E isso acabou o quê? Refletindo num atraso de obras absurdo em 2011 e 2012. Então, houve uma enxurrada realmente de processos de indenizações judiciais pleiteando o quê? Eu vou ficar com o imóvel, mas eu quero uma indenização em virtude do atraso aí, que foi realmente desrespeitoso. Doutor Tomás, até em razão, essa é uma das causas, né, daquilo que eu vou propor como pergunta, de que as pessoas estão deixando de se interessar por lançamentos na planta. Isso é muito ruim porque a economia, né, gira muito em cima de imóvel, construção civil emprega muita gente, mas as pessoas têm medo de assumir um financiamento, de comprar e ter esses tipos de problemas aí. Recentemente, eu ouvi falar de que o Congresso Nacional estava para promulgar, para soltar alguma lei que desse um pouco mais de garantias para quem comprar, ou menos prejuízos para quem comprar e tivesse algum problema. Esta lei, em que pé está? Já foi concluída? Foi aprovada? O que o senhor sugere? Existe, na verdade, um projeto de lei em tramitação, mas ele ainda não foi aprovado, nós não temos nada regulamentando o setor. Justamente por isso é que busca-se sempre uma rescisão que seja satisfatória para o adquirente junto à construtora e, caso ele não consiga, ele recorre à via judicial. Mas esse projeto, você chegou a ler, o senhor acha que é um projeto que vai trazer uma certa tranquilidade para o consumidor ou ele teria que ter outros direitos colocados? Acho que ele poderia ser aperfeiçoado. Na verdade, eu acredito que ele visa muito mais resguardar o interesse da construtora do que do comprador. No né? projeto de lei. Exatamente. Justamente por quê? Justamente porque se todo mundo pedisse o distrato ao mesmo tempo, é no caixa da construtora que vai sentir. Então, assim, eu particularmente, né, e há muito tempo a gente trabalha nessa área, eu acho que ele poderia ser um pouquinho melhorado. A ideia teria que ser completamente diferente, para estimular, tirar o medo do cidadão, porque tem esse problema psicológico também, a pessoa não consome de medo, né? Medo de perder emprego, medo de poder pagar, medo de não sei do quê, medo de um monte de coisa, né? Depende do zum. Esse tipo de lei deveria ser uma lei para tirar o medo da confiança ao comprador, para que ele, tendo confiança, comprasse e estimulasse a construção civil. Agora, se vai tirar ainda mais a confiança dela, é que ele não compra mesmo. Justamente, né? A ideia e a intenção era de dar segurança, mas não é particularmente o que a gente tem visto. Deixa eu perguntar, o senhor que trabalha tanto nessa área, milita nessa área, o senhor acha que no Brasil, mediante o déficit habitacional que nós temos, e eu acho que houve até uma retração devido à crise econômica no setor de construção civil, mas o setor de construção civil é um setor que tem tudo para poder crescer. O senhor acha que tinha que ter uma agência
regulando o setor para que o consumidor, principalmente o consumidor, pudesse ter os seus direitos preservados? Eu acredito que isso daí seria fundamental justamente para dar segurança para quem está comprando, né? Amparar quem está comprando, porque hoje se você tem um problema com o plano de saúde, hoje se você tem um problema com o banco, você vai diretamente no site do Banco Central, você faz a reclamação, em poucos dias o banco é obrigado a formalmente se posicionar perante ao Banco Central, o plano de saúde ele precisa responder a ANS. Então, assim, a gente observa uma fiscalização mais elevada quando existe uma agência regulamentadora, e isso, infelizmente, a gente não tem. Doutor Tomás, quando a gente vai no lançamento desse na planta e a gente vê lá uma placa, esta obra está sendo financiada pela Caixa, a sensação que me passa como leigo é de, poxa, então está mais ou menos garantido que a Caixa vai financiar ou está financiando. Então eu pergunto, que tipo de melhora, né, para o consumidor ter uma placa como essa numa obra? Na verdade, assim, todo empreendimento, dificilmente nós vamos encontrar uma construtora que vai erguer algum empreendimento com dinheiro, com recurso próprio. Então, todo empreendimento ele é financiado por um banco, né? Geralmente público, né? Exatamente, principalmente os projetos mais populares. Uhum. Então, assim, o que nós temos, o que é? O banco, ele vai pagar à medida que esse empreendimento, à medida das etapas que esse empreendimento forem sendo concluídas. Então, o que a gente tem, né? Às vezes, apesar de você ter lá um tremendo de um banco lá que você fala, nossa, aqui eu posso ficar tranquilo, às vezes a construtora não consegue cumprir esse cronograma. Então, acaba atrasando. Justamente por isso que em dezenas aí de unidades do plano Minha Casa Minha Vida, mesmo com todo o respaldo de uma caixa por trás financiando essas unidades, a gente teve atraso gigantesco. Agora, quando a gente fala por causa do Minha Casa Minha Vida, o próprio governo, nós tivemos os feirões, né, de imóveis e as construtoras vendendo o sonho do brasileiro, porque o sonho do brasileiro é ter uma casa própria, né? E aí eu falei que a gente não pode comprar no Afam, porque você pode entrar numa dívida depois você não conseguir pagar. Esses feirões, eles são bons ou são ruins para o consumidor? Eles são válidos justamente porque as construtoras têm uma noção do estoque delas, elas costumam justamente aplicar descontos, aplicar vantagens. Então, às vezes, ele tem um benefício financeiro, às vezes ele está comprando e está ganhando junto já uma cozinha planejada. Então, assim, é vantajoso. É justamente aquele momento que estão todos interessados em concluir essa venda e oferecer condições realmente benéficas. Agora, a pessoa, justamente por essa exaltação, essa oportunidade, não pode se empolgar também e acabar contraindo uma dívida que depois de um mês, 2 meses, vai falar, opa, peraí, eu acho que eu dei um passo a mais. Olha, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. Quando voltarmos, nós vamos falar então do distrato, né? Coisa que tem crescido assustadoramente. Isso é péssimo para todo mundo, inclusive para nós que não temos nenhuma compra feita. É porque para o país, né? Sobre distrato. Aguarde só um minutinho que nós vamos conversar com ele. Entrevista coletiva de volta. Gente, grandes construtoras atuam no mercado imobiliário. Quanto maior o nome, vocês puderam ouvir aqui, mais credibilidade elas têm. Entretanto, eu tenho aqui uma relação, né? Só vou falar alguns números de construtoras famosas, de pessoas que compraram dessas construtoras e tiveram que devolver. Os motivos são os mais variados, nem sempre culpa da construtora. Tem uma construtora aqui, grande, que teve 88% de distrato no ano passado. Distrato. Quem comprou não concluiu a compra. E esses números são assim, 34%, 77%. Vou perguntar primeiro para o doutor Tomás, por que esses números são tão assustadoramente altos, doutor Tomás? Na verdade, esses números, eles representam a situação econômica do país. Então, é aquela pessoa que comprou e acabou perdendo emprego, é a pessoa que não chegou a perder o emprego, mas teve uma redução de renda significativa. Então, essa pessoa, ela já está vislumbrando que ela não vai ter condições de chegar no financiamento e conseguir aprovar o seu crédito, aprovar o seu financiamento. Então, justamente por isso, ela já freia antes. Ela já falou, opa, peraí, eu estou vendo que daqui 6 meses, a hora que a construtora me chamar para fazer esse financiamento, eu não vou ter condição nenhuma de aprovar o meu financiamento imobiliário. Então, ela já observando essa situação, ela já falou, opa, eu quero solicitar o distrato. E a gente tem também, obviamente, situações de distrato onde o imóvel está atrasado.
aí é um direito do consumidor, né? É um direito daquele adquirente de falar, olha, eu contratei a entrega para 15 de janeiro, passaram-se todos os períodos de carência de tolerância, eu já estou aguardando aqui há não sei quanto tempo, não tenho posicionamento nenhum, eu não tenho interesse em permanecer com esse contrato. Agora, e solicito o distrato. Não pode ser também, estou perguntando porque eu já vi coisas assim, né? Pessoas que especulam com imóvel, por exemplo, gente que compra e o corretor fala para ele, não, você pode comprar. Quando chegar a hora de pagar, fazer o financiamento, você vende o imóvel com um belo de um lucro. Então você pensa, bom, não vou fazer financiamento, não vou pagar, só vou vender e ter um belo de um lucro. E aí não acontece a venda. E aí você tem que fazer o distrato. Esses especuladores, será que não foram pegos por essa crise? Eu vou te falar então uma situação pior que a gente vivencia lá no escritório. As pessoas que compraram para especular, para tentar lucrar com esse apartamento adquirido muitas vezes no lançamento, no pré-lançamento, em condições de preço bacana, hoje elas estão enfrentando um concorrente que é a própria construtora. E pior, vendendo num valor mais barato daquele que ela adquiriu. Verdade. Então, por exemplo, hoje você tem a pessoa que adquiriu há 3, 4 anos atrás um apartamento por R$800 mil e está se pegando com a construtora oferecendo uma unidade vizinha por 650 mil. Então, essa pessoa que comprou para especular, ela fez isso quando o mercado inteiro freou, não houve valorização, pelo contrário, caíram os valores do imóvel e ela não consegue vender. Então, o que ela faz? Ela acaba pedindo distrato para pelo menos recuperar o que ela pagou. Agora, o número de pessoas que adquirem as unidades a maior é para quem quer mesmo o imóvel para poder morar ou comprar, né? Só que tem um problema. Quando você pede os distratos, você pagou um determinado valor e, como o senhor disse, o contrato é de adesão e só tem direitos para construtoras e nada para o consumidor. Na hora de você fazer o distrato, você quer pelo menos reaver o que você pagou. E aí acontece o quê? Ao buscar a construtora, né, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a conversa junto à construtora, né? Olha, eu vou ser franco, eu não tenho mais interesse nessa unidade e eu gostaria do distrato. Eu já tenho casos lá que a construtora virou para a pessoa e falou, olha, no momento nós não estamos fazendo distrato. Então chega a absurdos desse tamanho, né? Então, na verdade, o distrato é um direito do comprador, não é uma vontade da construtora, né? Então, mas o que a gente vislumbra também, né? Às vezes a construtora começa a aplicar multas muito altas, né? Então a pessoa pagou 50 mil reais, só que a construtora está calculando a multa em cima do valor total da unidade corrigida. E está lá no contrato que ela assinou lá atrás. Sem ler, né? Isso, sem ler, ou talvez sem conhecimento, ou talvez sem saber. Então, o que a gente observa lá? Olha, você já pagou 50 mil, o valor da sua unidade corrigido são 300 mil reais, 10% de multa eu vou te voltar 10 mil reais. Então, assim... Ela perde 40 mil. Perde muita coisa, exatamente. Essa lei que eu mencionava, o senhor falou, me lembrei. Uma das coisas que essa lei vai mudar, espero, é isso. É a multa em cima, não do valor do apartamento quando ele estivesse pronto. Uma multa em cima do que o cidadão pagou. Aí entusiasma o cidadão. Sim. Porque se ele pagou 50, tem uma multa de 30%, ele vai perder 15%. E não tudo isso que o senhor falou. Essa é uma das mudanças que virá na lei para poder ajudar a pessoa a ter confiança. Perfeito. Não, e o que a gente observa, às vezes, são pessoas que já pagaram 100, 150 mil reais e a construtora realmente fala, olha, eu vou te devolver 20 mil reais ou eu vou te devolver... vou te devolver 30 mil reais, mas eu vou devolver parceladamente em 36 meses. Nossa. Porque no contrato estava prevendo que eu iria devolver na mesma quantidade de parcelas que você pagou. Então, se a pessoa pagou 3 anos, a construtora está se dispondo a devolver em 36 parcelas, em 3 anos. É muita coisa. Isso Agora, não pode. Quando recorre à ação judicial, porque muito provavelmente o consumidor não aceita pagar 200 mil e receber 20 mil, recorre à decisão judicial. Qual que é a arbitragem da justiça em relação ao consumidor? Ele consegue ter garantias e receber um valor maior? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos para 2 fatores distintos na hora da gente pedir o distrato. 2 situações. Quando a construtora está atrasada ou ela violou o contrato de alguma maneira, quando houve culpa da construtora e foi solicitado esse distrato, a gente observa a devolução integral daquelas parcelas que foram pagas e corrigidas. Tá? Então, isso ocorre quando a construtora está atrasada, por exemplo, né? O problema é que quando ela atrasa é porque ela está sem dinheiro, né? O duro é fazer ela pagar, né, doutor? Mas a justiça tem alguns meios para obrigar esse pagamento aí. Se, eventualmente, a construtora está
corretíssima no prazo dela, não há atraso nenhum, está impecável as obrigações por parte da construtora, a Justiça tem mandado devolver em torno de 90% do valor pago. Tá? Então, assim, foge bastante daquela retenção geralmente feita pela construtora quando você pede o distrato. E a crise, a gente percebe que houve um aumento de distrato, o senhor falou que foi por causa da crise, né? A Justiça também acabou ficando sobrecarregada por causa da crise econômica e, óbvia a pergunta, mas a resposta também eu acho que vai ser óbvia. Deve ter tido um aumento significativo na Justiça por contratos, sim, né? Consequentemente, você observa aí um aumento de demanda sobre o tema de maneira absurda, né? Então, isso acaba sobrecarregando a Justiça também. A Justiça, o senhor já disse que corrige, então, essas devoluções absurdas aí que o contrato prevê. Tem alguma outra coisa no contrato que a Justiça tem dado ganho de causa para o consumidor, independente do que estava escrito no contrato? Todo contrato, na verdade, ele é um contrato de adesão e o Código de Defesa do Consumidor fala muito sobre o contrato de adesão, né? E a finalidade do Código de Defesa do Consumidor, qual que é? É reestabelecer o equilíbrio entre a parte mais forte do contrato, que na verdade seria a construtora, e o consumidor. Então, às vezes, o que a gente observa, o que é? No prazo de entrega, a construtora coloca uma data ou mais 24 meses depois que você assinar com a instituição financeira. Está no contrato. E isso aparece em alguns contratos, né? Então, assim, existem dois prazos que pode acontecer, ou um ou outro esse prazo de entrega. A Justiça tem declarado a nulidade. Então, assim, sempre em benefício do consumidor, as determinações, as decisões judiciais estão vindo no sentido de que seja sempre o menor prazo existente. Que valor a Justiça dá para o seguinte argumento? Olha, não estou pagando, vou ter que fazer o distrato, porque perdi o emprego, temos 12 milhões de desempregados. A Justiça considera isso para alguma coisa na hora de decidir? Na verdade, apesar da grande parte da população que pede esse distrato ser por algum fator econômico, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, o motivo, a razão pelo qual ele está pedindo o distrato não interessa. Não né? interessa. Não interessa. Então, o que a gente sabe também pelo lado da construtora, que ela teve um gasto administrativo, ela ficou com esse imóvel indisponível para uma outra venda. Então, assim, a Justiça realmente entende o quê? 10%, 15% de retenção do que você pagou é mais do que suficiente para cobrir essa despesa da construtora. Mais do que isso, fica um pouquinho nós temos um desequilíbrio econômico. Agora, se o senhor fosse orientar o consumidor que está nos assistindo e quer comprar um imóvel, quanto por cento da renda dele tem que ser comprometida para financiamento de imóvel? Para que ele possa conseguir pagar esse prédio, ou esse apartamento, ou essa casa que ele vai estar adquirindo? Geralmente, as instituições financeiras, elas falam em torno de 30% da renda tem que estar livre para essa obrigação, para essa parcela de financiamento. Então, olha, se eu estou adquirindo um imóvel, se eu sei que vai entregar daqui 2 anos, talvez não seja a hora de você comprar também um carro financiado, talvez não seja o momento de você se comprometer com outras despesas, com outros compromissos financeiros, justamente porque vai chegar lá na frente e você vai ter problema. O senhor acha, não tem muito a ver, mas eu preciso perguntar, agora vai sair a história da liberação das contas, do valor das contas inativas do Fundo de Garantia, e muita gente tem um dinheirinho lá podendo usar. Aliás, compensa. Dizem que ela tem um bom dinheiro. Eu lá. tenho. A Zezé de Lima fica me denunciando. Eu recebi até proposta de casamento. Mas ela já Tô tá brincando, casada. mas eu já sou casada. É um bom momento para você pegar esse dinheiro que você tem no Fundo de Garantia e quitar o financiamento do imóvel. Vale a pena quitar o financiamento? É vantajoso para o consumidor? Na verdade, sempre que houve a possibilidade, é bom você estar antecipando a quitação de uma dívida, né? Então, lembrando que naquela parcela que você paga por mês, uma parte que você está pagando é realmente para abater o valor financiado, todo o restante é de juros, né? Tem aquela correção mensal. Então, se for possível quitar, ainda mais no momento de incerteza econômica que passa o país, com toda certeza é recomendável. Agora é a hora de comprar, né? A hora de comprar. Tá bom para o comprador agora, desde que você vá usar o imóvel. Se você compra para vender ou compra para alugar, nem tanto. Mas eu quero apresentar mais uma vez aqui esses 2 livros, Direito Legal, né? 1 e 2, que é de autoria do nosso entrevistado, o Dr. Tomás. São perguntas e respostas, né? Assuntos assim bem práticos, né, doutor? Isso, são textos extremamente curtos, numa linguagem extremamente simples, sem juridiquês, como a gente brinca, de problemas aí que você vai enfrentar no dia a dia.
Exato. É claro, não é para advogados isso aqui é para leigos, né, doutor? A finalidade e o destinatário é justamente o leigo. A lei é feita para a população, ela é feita para o povo. Só que às vezes ela fica tão complexa, a linguagem é tão complicada da gente entender, que a população se distancia da lei. Então, a finalidade dos livros, né, quando eles foram concebidos, foi justamente de aproximar a população da lei. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Tomás de Figueiredo Ferreira. Muito obrigado pela entrevista. Desejar a vocês bons negócios. Obrigado, viu, doutor? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Rose, obrigado. Boa noite, gente. Até semana que vem. E muito obrigado a vocês todos. A entrevista coletiva fica por aqui e volta no próximo domingo. Até lá.